Então, aí, ó, eu tenho um transformador, a tensão V1 é 127 volts aqui no primário. Aqui é 127. Valor eficaz, ó. A frequência é 60 Hz. Tá? N1 sobre N2 é igual a 20. A relação de espiras. O diodo de silício, então a gente já sabe que é 0,7. Cada diodo vai ficar com 0,7 quando estiver conduzindo. O que é mais? A carga é de 82 ohm, vamos pôr aqui, RL, 82 ohm. Aí ele pede para determinar a tensão média na carga, VDC, tensão média, né? A tensão média na carga, como é que a gente faz? Veja, a tensão que eu tenho no primário é 127. Então, eu tenho que saber quanto vai ser a tensão no secundário. Aí eu tenho que fazer relações de espiras, né? Então, ó, N1 sobre N2. Você vê que a gente está usando aqui ó, o conceito da aula sobre transformadores. Então, junta tudo, né? N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2. Essa é a relação de espiras. Então, vai ficar como? N1 sobre N2, ele deu que é 20. 20 é igual a 127 sobre V2. Só que esse V2 é o V2 eficaz, porque eu botei 127, que também é o V1 eficaz. Ó. Quando eu uso V1 eficaz, eu encontro o V2 eficaz. Se eu botasse V1 de pico, aí eu achava o V2 de pico. Travou aqui, Elaine? Não, é que está um pouco lento, né? Não, professor. O senhor vai colocar na tela ou não? Está na tela. Eu estou na tela? Não estou. Aqui na minha está na tela. Ah, não, porque o senhor não tinha colocado eu na tela, não. Na minha... Aqui você está na tela. Eu acho que é só quando... Não sei se é quando a gente vê a gravação. Não perder tempo, não. Vamos embora para a aula. Eu espero que saia na gravação o seu quadradinho aqui na tela, porque está na tela. Não, mas eu estou aqui embaixo, né? Eu estou embaixo. Para mim, eu estou aqui embaixo, no meu cantinho. Ah, sim, para você. Mas eu fixei você... Na tela, né? Na tela, foi. No meu aqui. Então, como grava, eu acho que grava é o meu, né? Deve estar aparecendo lá na gravação. Eu espero que sim, porque das outras vezes dá certo, né? Espero que esteja dando certo dessa vez também. Bem, continuando, né? Aí a gente vai calcular o V2 eficaz. Como é que calcula? Passa o V2 para o lado da esquerda, né? Subindo, e o 20 passa descendo aí. Fica 127 sobre 20, que dá quanto? Vou pegar aqui minha máquina. 127 sobre 20 dá 6,35. Então, essa tensão é a tensão eficaz do secundário, essa tensão daqui, ó. Lembrar que tem um outro secundário aqui, ó, que também tem o mesmo valor de tensão, só que com a polaridade invertida, né? Então, agora eu preciso achar o V2 de pico, porque esse valor é o valor eficaz. E para fazer as contas, a gente precisa do valor de pico, né? Então, vamos fazer o cálculo. V2 de pico vai ser o quê? Raiz de 2 vezes V2 eficaz. Lembra daquela tabelinha lá que tinha senoide, a meia onda e a onda completa? Tem um valor DC e o valor eficaz. Deixa eu relembrar a tabelinha. Então, o valor DC da senoide é 0, que a gente viu. O valor eficaz
é valor de pico sobre raiz de 2. Mas quando a gente quer achar o valor de pico, a raiz de 2 fica multiplicando o valor eficaz. É isso que a gente está usando aqui. Ó. Aqui é VDC da meia onda, é valor de pico sobre π. Aqui o valor eficaz da meia onda é valor de pico sobre 2. Aqui o VDC é 2 vezes o valor de pico sobre π, a onda completa. E o valor eficaz da onda completa volta a ser valor de pico sobre raiz de 2. Se não estiver usando o microfone, pode mutar para poder ficar mais silencioso aqui. Bem, então, agora que a gente relembrou a tabela, né, vamos aplicar ela. A gente tem aqui ó, o cálculo de V2 de pico, que é o caso de V2, é esse caso aqui, ó, senoide. É uma tensão que vem do secundário, é uma senoide. Então, o valor aqui, ó, vou calcular por aqui, ó. Valor de pico vai ser a raiz de 2 vezes o valor eficaz, que é como eu coloquei aqui, ó. Então, isso dá quanto? Raiz de 2 vezes 6,35, que é igual a... Fazer aqui, raiz de 2 vezes 6,35, deu 8,98 volts. Pronto, esse já é o valor de pico. Agora eu preciso o quê? Eu tenho aqui no secundário o valor de pico, tenho que descontar o 0,7 do diodo para achar a tensão no resistor. Então, a tensão de pico lá no resistor RL vai ser o V2 de pico menos a tensão do diodo, que é o 0,7. Então, é 8,98 menos 0,7, que dá 8,28 volts. Pronto, esse é o valor de pico na carga. Finalmente, agora eu posso calcular o valor médio, VDC, de RL, que vai ser, como aqui a carga tem uma onda completa, a gente vai pegar essa maneira aqui de calcular. Ó. 2 vezes o valor de pico sobre π. Então, 2 vezes 8,28 sobre π, 3,14. Eu uso o valor de π completo, porque aqui na minha máquina tem um π, né? Então, fica menos dividido por π vezes 2. Pronto, deu 5,27 volts. Então, significa que a minha tensão está lá, ó, na carga de onda completa. Né? Tem todos os semiciclos. Tem esse valor de pico aqui dela é 8,28 volts, que a gente calculou aqui, ó. E aí, quando a gente acha o valor médio fica aqui um pouco mais do que a metade. Fica o valor médio aqui de 5,27 volts. Já é uma média muito melhor do que a média da meia onda, né? Porque é 2 vezes o valor de pico sobre π. A meia onda a gente ia botar só o valor de pico, né? Se fosse meia onda, só o valor de pico sobre π, ó, que dá metade. Então, se esse circuito não fosse de onda completa, fosse meia onda, a média ia estar lá embaixo, ó, porque não teria 2 semiciclos. Com 2 semiciclos, a média fica maior. Então, fica 2 vezes o valor de pico sobre π, uma média maior. Então, quando você quiser um retificador que tem uma tensão média maior, aí você tem que escolher o retificador de onda completa. Bem, aí isso tudo foi letra A. Letra B. Corrente média na carga. Aí a gente usa a lei de Ohm, né? Aquele triângulozinho que a gente já macetoso, que a gente já V, R, I. Para calcular
o I é V sobre R, né? Bota o dedinho aqui no I, cobre o I, fica quem? V sobre R. Então, o IDC em RL vai ser igual ao VDC, porque eu quero o IDC, então eu tenho que pegar o VDC de RL dividido pela carga, pelo R, RL. Então, é 5,27 dividido por 82 ohms. Então, isso vai me dar corrente, 5,27 dividido por 82. E vou ter que transformar em miliampere, porque dá um valor muito pequeno, dá 0,06428. Aí é melhor expressar em miliampere. Corre a vírgula 3 casas para a direita, fica 64,28 miliampere. Certo? Então, a letra B já foi, facinho, usando lei de Ohm. Agora ele quer, na letra C, o I1 de pico. Agora eu vou ter que voltar. Professor, Diga. não dá 64,20... Isso aí 26. é problema de aproximação. Você usou 3,14 em pi, não foi? Isso. Eu usei o pi completo da máquina, que tem... Pi é um número irracional, tem dígito... Aqui na máquina, acho que tem uns 10 dígitos. Como você só usou 2 dígitos, a sua resposta ficou com um erro de aproximação, entendeu? Mas isso é bobagem. Pronto, ficou 26. 3,14 já é suficiente para dar uma boa resposta, mesmo que a diferença aí deve estar nos centésimos, né? Correto. Isso, então isso não tem problema, não. Então, agora ele pede o I1 de pico. O I1 de pico é a corrente aqui do primário, ó. Então, eu vou ter que ter a corrente aqui do secundário, ó. O I2 de pico, para poder achar o I1 de pico. Então, eu tenho que correr atrás... Professor, o senhor pode aceitar a Tainá, que ela não está conseguindo entrar. Mas não apareceu aqui nada dizendo que é para aceitar. Não, acho estranho. Deixa eu mandar o código para ela. Manda o link aí. Eu vou botar aqui no bate-papo. Manda para ela. Tá. Pronto, foi. Então, o I2 de pico. Aí a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Quando o diodo está conduzindo, a corrente I2 de pico é igual à corrente do diodo, que é igual à corrente da carga. Porque está tudo ligado na mesma malha aqui, ó. Uma corrente só tem um caminho, então é uma corrente só, passando pelos três. Então, a corrente de pico na carga é igual à corrente de pico no diodo, que é igual à corrente de pico no secundário, o I2 de pico, certo? Então, lembrando disso, a gente pode dizer o quê? Que o I2 de pico é igual ao I de pico na carga. E o I de pico na carga, como é que eu calculo? Tem várias maneiras de calcular. Se eu pegar a tensão de pico da carga... Só quero café, não quero nada. Aqui, apareceu agora. Ela está sem o e-mail institucional. Se tivesse, já entrava direto. Pronto. Conseguiu agora. Então, se eu pegar a tensão de pico na carga e dividir pela resistência da carga, eu obtenho o I de pico na carga. Esse é um caminho, lei de Ohm. O outro caminho seria pela corrente média, ó. A corrente média é 64.
E essa corrente média, ela também pode ser calculada como sendo 2 vezes I de pico sobre π. Então, eu posso tirar o I de pico daqui. Pego o π, multiplica, porque está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, 64, e pego o 2, passa para o outro lado, dividindo. Aí eu calculo o I de pico na carga, também por essa maneira. Então, tem 2 caminhos aí. Vou pegar pela lei de Ohm, que é mais tranquilo, né? É menos conta. Então, I de pico na carga é a tensão de pico na carga dividido pela resistência da carga, que é 8,28 dividido por 82 ohm. Então, isso vai dar uma corrente 8,28 dividido por 82 dá 100,98 miliamperes. Isso aí deu 0,10098 ampere. Aí já transformei, tá? Elaine fechou o vídeo, foi? É Tainá agora, professor. Ai, Tainá. Fala aí, Tainá, para eu capturar você aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Pronto, aqui, Tainá. Pronto, já está aqui. Então, a corrente de pico no secundário é igual à corrente de pico da carga, que é igual a 100,98 miliamperes. Para achar agora a corrente 1, a gente vai usar a relação de corrente do transformador. Então, tem que lembrar lá que é N1 sobre N2 igual a... Agora, aqui na hora de escrever, ó, a corrente é invertida. Aí, 2 sobre 1. Né? Então, isso aqui vai dar como? 20 igual a I2, que é 100,98. E já botei em miliampere, a resposta vai sair em miliampere também. Sobre 1 de pico. Por que em 1 de pico? Porque o I2, esse 100 aí é o I2 de pico. Então, a resposta já vai dar o I1 de pico. Aí, calculando, né? Passa o I1 de pico para a esquerda, sobe, e o 20 desce para o lado direito, fica 100 dividido por 90, 100,98 dividido por 20. Isso vai dar 5, é uma corrente muito pequena, 5,05 volts, aproximadamente. Certo? Relação de corrente do transformador. Vai me dar uma corrente quando eu souber a outra. E com isso a gente conclui aí a letra C. E a letra D pede aqui já é outro assunto, eu fiquei sem espaço. Eu vou ter que criar um espaço aqui, gente. Espera aí um pouquinho, viu? Eu vou interromper aqui para poder botar um slide a mais. Eu não vou conseguir fazer sem... Ah, consigo. Pronto. Voltando aqui. Aí. Eu repeti o slide. Agora a gente vai fazer a letra D, que é o cálculo da tensão eficaz na carga. Aí tem que lembrar aquela tabelinha lá, ó. A carga está em onda completa. Como é que eu calculo o valor eficaz da onda completa? VP sobre raiz de 2, ó. Tá vendo?
Então, vamos fazer. Valor eficaz da carga é igual a valor de pico da carga sobre a raiz de 2. É isso que a tabelinha lá diz para a gente. Quem é o valor de pico na carga? 8,28. A gente já calculou aqui desde o início. Ó. Dividido por raiz de 2. Cadê minha máquina? 8,28 dividido por raiz de 2 é igual a 5,85, também aproximando aí volts. Então, esse é o valor eficaz, também conhecido como valor médio quadrático. Agora ele quer o I2 eficaz. Aí a gente tem que tomar cuidado. Primeiro a gente tem que saber a natureza do I2. É uma senoide? É meia onda? É onda completa? Como é? Para poder a gente saber utilizar aqui na tabela. Ó. É senoide, professor. Oi? É senoide. Não é não. Não é? Não. Por isso que eu mandei tomar cuidado. Veja aqui. Pegadinha, Veja aqui. Pegadinha. O que a gente falou, que a corrente, quando o diodo D1 está conduzindo, a corrente é igual no secundário, no diodo e na carga. Mas, quando ele está cortado, a corrente é zero. Não tem corrente, porque o diodo não deixa passar. Então, a corrente do secundário é meia onda. Só tem corrente quando o diodo conduz. Entendeu? Então, a tensão do secundário é senoidal. Então, ó, a tensão... Deixa eu até gravar aqui para vocês. Ó. A tensão do secundário ela é senoidal. Mas a corrente, não. A corrente só tem corrente no primeiro semiciclo, que D1 está conduzindo. No segundo, ó, D1 não deixa passar corrente. Então, não vai ter corrente no secundário durante esse período. Esse V2 aqui ó, vai ter tensão, mas não vai ter corrente. Então, Por causa do diodo. Por causa do diodo, exatamente. Então, a tensão é senoidal, mas a corrente é meia onda. Isso que tem que tomar cuidado. Se não entender isso, vai errar a questão. Então, como a corrente é meia onda, o que é que eu quero calcular mesmo? A corrente é eficaz no secundário. Então, ó, como é que eu calculo o valor eficaz de meia onda, valor de pico sobre 2? De duas maneiras, né? Sobre raiz de 2 ou sobre 2. Quando é meia onda é diferente, ó, é sobre 2. Quando é senoidal ou onda completa, é sobre raiz de 2. Ó. No nosso caso, que é meia onda, a gente tem que fazer sobre 2. Então, o valor da corrente no secundário, corrente eficaz no secundário, vai ser o valor de pico dela sobre 2, e não sobre raiz de 2. Se fosse senoide, como você está falando, aí seria a raiz de 2, mas não é. Isso aí é uma fonte de erro. O aluno vai logo botando raiz de 2. Tem que analisar primeiro qual é a forma da onda e olhar na tabela a maneira correta de calcular. Então, quando tem o I2 de pico, a gente tem ele aqui. Ó. O I2 de pico deu 100,98 mA. Então, basta botar aqui 100,98 sobre 2. Você vai ter 50,49 mA. Isso. Miliampere mesmo. Corrente é miliampere, né? 50,49 mA. Volts é tensão. 0,49 miliampere. Porque esse 100 aí ó, é miliampere também, né? Pronto, aí foi a letra E, né? Então, aqui foi a letra D. Deixa eu marcar D. Deixa
eu marcar aqui para não ter confusão. Aqui foi a letra E. E agora ele quer a letra F, a frequência de V2. Quem é a frequência de V2? É a frequência aqui no secundário. Como a tensão é senoidal, entrou no primário ali, ó, V1, e saiu aqui, ó, no secundário, uma tensão menor, V2. Essa menorzinha é V2. Mas em relação ao tempo, eles são iguais, ó. Eles ocupam o mesmo intervalo de tempo, ó. Então, o período de V1 é igual ao período de V2. E, então, isso implica que a frequência de V1 é igual à frequência de V2. Portanto, a resposta da frequência de V2 é 60 Hz, porque é a frequência no primário, né? Pronto, respondido. Agora, se eu quiser, vou botar uma extra aqui para a gente fazer. Se eu quiser a frequência na carga, vou botar assim, frequência em RL, na tensão ou na corrente de RL. Como é que fica? Qual é a frequência nesse caso? Aí você tem de novo que olhar as formas de onda. O que acontece? No secundário eu tenho isso aqui, ó. Esse é o V2. Né? Já na carga... Ops, passou sem querer, peraí. Vou trocar aqui a cor da caneta. Já na carga eu tenho isso aqui, ó. Um pouquinho menor, por causa do 0,7 do diodo. E aqui, outro pico aqui parecido com o primeiro. Né? Então, a carga tem 2 picos positivos. O que acontece? Qual é o período de V2? É todo esse aqui, ó. É o intervalo de tempo necessário para acontecer o pico positivo e o pico negativo. Daqui, ó, vai começar outro pico positivo, que é a repetição desse outro primeiro aqui. Então, já é outro período. Então, isso aqui é o período... Esse é o período lá no secundário. Vou botar assim, T, lá, T2. T2, 2 é secundário, né, gente? Que a gente está usando 1 para primário e 2 para secundário. Pronto. Agora vamos analisar a carga. Ó, a carga tem um pico positivo, depois repete outro pico positivo. Então, é outro ciclo. Porque a definição de ciclo é o quê? Não pode haver repetição dentro de um ciclo. Então, se eu fiz aqui um pico positivo, terminei aqui, e aqui vou começar outro pico positivo, isso aí já é outro ciclo. Então, o período da carga é só esse aqui, ó. Vou botar assim, P de RL. O período aqui, ou da tensão ou da corrente de RL, né? Então, a gente vê o quê? Que o período lá no final do circuito é a metade do período cá na entrada. Então, se o período cai para a metade, a frequência dobra. Porque a frequência é o inverso do período. Então, o inverso de cair pela metade é dobrar o valor. Né? Então, a frequência na carga seria 2 vezes a frequência de V2, ou a frequência no secundário. Né? Então, isso aí dá quanto? 2 vezes 60, 120 Hz. Então, isso é característico do circuito de onda completa. Como tem 2 picos iguais, cada pico em si agora constitui um período. E o período passa a ser a metade do período original lá da senoide. E então a frequência é o dobro. Certo? Então, toda vez que o circuito retificar em onda completa, a tensão lá no final, como já está retificada em onda completa, é o dobro da tensão na entrada. O dobro da frequência, tá?
dobro da frequência da tensão de entrada. Então, entrou 60 Hz, lá na carga tem 120 Hz. No secundário, não. No secundário ainda está senoidal, continua a 60 Hz. Mas depois que passa pelo diodo, dos diodos que retifiquem onda completa, aí você tem uma frequência de 120, porque dobra, né? A explicação foi dada aqui no gráfico, nos gráficos, né? Ok? Pronto. Ótimo. Fechou aí aonde eu queria. Entre hoje e amanhã, eu vou preparar umas questões e deixar como atividade para vocês responderem. Como a gente vem fazendo, semana passada eu não coloquei, porque faltava fazer um exemplo desse, para vocês verem como é que faz, né? Tem um outro detalhe, a PIV. Vamos fazer aqui a ABCDFG H. Letra H. Calcular a PIV. A PIV é o quê? Tensão inversa de pico no diodo. Ou D1 ou D2. Não sei se vocês lembram na aula sobre o diodo, que eu falei aqui, ó, tá vendo? A PIV desse circuito é aproximadamente 2 vezes o valor de pico no secundário, ó, negativo. Então, é menos 2 V2 de pico. Por quê? Porque quando o diodo está aberto, que está polarizado inversamente, é que eu tenho a PIV, que é tensão inversa de pico, né? Os dois secundários estão em cima do diodo que está aberto, porque esse diodo conduzindo, ó, transfere esse potencial para aqui, para o cátodo desse diodo de baixo. E o anodo já está no extremo inferior aqui. Então, a tensão dos dois extremos é o dobro da tensão de cada enrolamento. Então, a PIV do diodo que está aberto aqui é menos duas vezes o valor de pico no secundário. O 0,7 do diodo que está conduzindo, a gente despreza. Então, se eu quiser calcular a PIV aqui, eu tenho que fazer o quê? Menos 2 vezes V2 de pico. O V2 de pico a gente calculou aqui, deu 8,98. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 8,98, que é igual a quase 18, né? R$19,78. 17. Ô, eu botei, peraí. 9, peraí, é por 8. 96. Negativo, né? Porque é menos 2. É 17,78. Não pode esquecer que é uma tensão negativa, porque está polarizando inversamente o diodo. Poxa, eu vi tudo errado. Qual é a importância da gente calcular a PIV? Para saber se o diodo vai entrar de ruptura, porque se ele entrar em ruptura, ele queima. Então, por exemplo, eu tenho que escolher um diodo que suporte essa tensão negativa de 17,96 volts. 17,96 volts. O diodo tem que suportar, então ele tem que ter uma ruptura aí superior a esse valor, porque ele tem que suportar esse valor. Superior fala em módulo, né? Então, uma tensão de ruptura aí de 50 volts. Então, se ele só rompe quando chega a menos 50 volts, tá beleza, porque ele vai trabalhar com menos 17, tá bem longe, né, da ruptura. Acho que menos 20 seria muito perto. Eu acho que eu gosto de botar uma margem de segurança maior. Menos 30 já tá bom. Então, depende do que encontra no mercado também. E às vezes a gente encontra um diodo de menos 50 volts de ruptura. Pode usar, não tem problema. Agora, quanto maior a tensão de ruptura de um diodo, o mais probabilidade dele ser mais caro, né? Um diodo com tensão de ruptura de 1000 volts. Não precisa tão grande para trabalhar com 17, né? É uma margem muito grande que vai fazer o quê? Fazer o custo da sua montagem ficar cara. E aí, o lado técnico cumpre, mas o lado econômico não.
Ok, gente? Eu acho que com isso eu completei bem assim, a análise.